Depois de uma semana agitada no campo econômico, com manutenção da taxa Selic pelo Banco Central e reunião de ministros sobre controle de gastos, embora ainda não esteja claro quais torneiras vão ser fechadas, o GPS-CNN traz a percepção dos brasileiros sobre os rumos da economia no país. Para isso, a Atlas Intel foi a campo e nós vamos ver agora os primeiros resultados. A gente perguntou como o brasileiro avalia a situação econômica do país neste momento. Para 36%, a avaliação é boa, 18% responderam normal e para 46%, a avaliação é ruim. Vamos olhar agora esses dados na série histórica da Atlas Intel. Em novembro de 2023, os que viam a economia como ruim estavam em 43%. Esse índice subiu para 47% no começo de 2024. Chegou a 53% em março, caiu para 45% em maio e agora oscilou dentro da margem de erro e está em 46%. Quando a gente olha aqueles que viam a economia como uma boa percepção, novembro eram 29%, novembro de 2023. Em janeiro, manteve-se esse mesmo patamar de 29%, oscilou para 28% em março e começou a subir para 32% em maio e agora 36%. Aqueles que ficaram no meio do caminho, considerando a avaliação da economia como normal, eram 29% no início dessa série histórica, em novembro do ano passado, foram para 24%, depois 19%, chegaram a 23% em maio e agora voltou ao patamar de 18%. Andrei, começo te perguntando um pouco desta percepção do que você extrai desses números. Embora muita gente considerando a economia ainda ruim neste momento, mas tem uma ascendência ali daqueles que percebem como boa ou como percebem o momento econômico como bom. Isso traz o copo meio cheio ou meio vazio para o governo? É um copo meio vazio quando a gente vai olhar para a próxima pergunta, que traz as expectativas econômicas que estão piorando, e isso é algo até um pouco contraintuitivo. Essa pergunta faz parte de um índice de confiança do consumidor que olha tanto para a situação atual e para o futuro. E geralmente essas duas avaliações elas são muito correlacionadas. Você acaba melhorando a sua opinião sobre o futuro na medida em que também você está sentindo alguma melhora no presente. O que é muito interessante nessa última pesquisa é que as coisas divergem. Então, a avaliação do presente melhorou em relação à pesquisa anterior, mas as expectativas sobre o futuro pioraram. Isso é algo bem inédito, certo? É algo que a gente precisa, então, tentar entender com mais profundidade. Por que a gente acredita que existe essa discrepância, né? Em primeiro lugar, quais são os segmentos mais suscetíveis a terem uma mudança brusca em termos da avaliação econômica? São aqueles que, de alguma forma, sentem no bolso mais dinheiro. São mais vulneráveis ali a qualquer oscilação da economia. Isso, e temos alguns dados nesse sentido. Quais são impactos a nível populacional grandes? Principalmente programas sociais. A gente olha para a Bolsa Família, teve uma expansão de mais ou menos 2 milhões de pessoas ao longo do ano passado. E agora, em junho, tivemos um aumento de R$100 referente ao auxílio gás. Estamos falando já de valores bastante expressivos do Bolsa Família em comparação com o passado. Valores que ultrapassam R$600 e que no contexto de uma família com rendimento mensal de até R$2.000, faz muita diferença. É justamente nesse grupo de até R$2.000 que essa avaliação da economia, quando a gente olha para os cruzamentos da pesquisa, é sistematicamente pior. Quanto mais dinheiro as famílias reportam, a percepção da avaliação econômica acaba sendo melhor. Então, mesmo sendo um dos grupos que pior avalia, né, a situação econômica, esse grupo de até R$2.000, ele de fato acaba sendo responsável pela tendência de melhora de percepção que a gente está observando. E a gente também observa que, comparando esse grupo com aqueles que recebem Bolsa Família, sistematicamente aqueles que recebem Bolsa Família tendem a ter uma percepção melhor sobre o rumo da economia. Estamos falando de 27% da população brasileira no contexto atual que é beneficiária do programa Bolsa Família. Que faz muita diferença no pêndulo da avaliação como um todo da administração, da aprovação e reprovação do governo. Sim.